E continuando o estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ao item que fala do escândalos, cortar a mão. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está, portanto, propriamente dito na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica em ideia de uma coisa ruidosa, má, ruim. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo. Isso porque o seu orgulho sofreria com ele se a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar, inclusive, suas torpezas, o que lhe basta para tranquilizar a consciência. Porém, segundo as palavras de Jesus, estes são sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, porém muito sujos por dentro. Ora, você se distanciar não é o suficiente, você não escandalizar não é suficiente, mas e o escândalo que passa interiormente no nosso coração? Do que dizermos? Apesar de enfático e até mesmo parecendo duro em suas palavras, Jesus nos afirma que ai do mundo por causa dos escândalos. Agora, também afirma porque é necessário que sucedam os escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. E na frase, ao escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurassem no pescoço uma mó de atafona, mó é uma pedra, e o lançassem ao fundo do mar. Jesus não estabelece assim, dessa maneira, a pena de morte. Mas, ao afirmar, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Então, Jesus nos coloca aqui nessa frase que é preferível a gente não ter pés e mãos do que esses pés e essas mãos sejam objetos de escândalo. Ao contrário, Jesus deixa claro que seria preferível não tê-los. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado ao fogo do inferno. Ora, quantos de nós temos mãos que assinam documentos prejudicando a outros? Quantos têm mãos que tiram a vida dos outros? Quantos têm pés que vão aonde não deveriam ir e lá permanecem? Então, vejamos, não vamos desprezar algum desses pequeninos. E Jesus afirma, vede, não desprezeis alguns desses, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Isso está em Mateus 18, capítulos de 6 até 11. É necessário ainda que os escândalos aconteçam no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos entender dessa máxima de Jesus que o mal é uma consequência da imperfeição humana, da nossa imperfeição atual. Nós estamos num planeta de expiação e provas ainda. E que os homens, mas que os homens não têm nenhuma obrigação em praticar esse mal. É uma característica nossa, da nossa evolução espiritual, mas não temos a obrigação de praticar escândalos. Ele é necessário. E vamos ver por que ele é necessário. Para que os homens em expiação na terra, é ainda necessário, Jesus afirma, que o escândalo venha através de seus próprios vícios e através desses próprios vícios, dos escândalos que eles provocam, eles experimentem a dor e assim possam acabar por repararem essas faltas. Depois que tiverem sofrido dores e males decorrentes desses escândalos, né, procurarão um remédio no bem.
A reação desses vícios serve, portanto, meus irmãos, a todo tempo como reparação, não como castigo, para uns e de prova para outros. Para uns é reparação, para outros é uma prova. É assim que Deus faz sair o bem através do mal, e que os próprios homens possam aproveitar as coisas más ou desagradáveis. Então, de toda e qualquer experiência que a gente passe, seja ela boa ou má, principalmente das más, vamos buscar reflexões e vamos tirar delas bom proveito. Alguma coisa essas situações difíceis têm que nos deixar como ensinamento. E Jesus continua afirmando, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre mal, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento para a justiça divina, vem sendo utilizado em seus maus instintos. Nem por isso deixa de fazer o mal, e deve reparar o mal que causou. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, é uma reparação, melhor dizendo, que faz sofrer o seu pai, a sua mãe, e agora sofre a pena de talião, olho por olho e dente por dente. Mas o filho não terá desculpas por ser assim e deverá reparar essa falta mais tarde ou ainda nessa vida. E Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Com exatidão Jesus quis afirmar e afirmou com profunda exatidão que jamais vale para o homem ter a mão cortada, ou melhor, que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser o instrumento de uma ação má, ser privado da visão, que os seus olhos lhe sirvam para maus pensamentos. Ou seja, quando nós vemos as coisas, nós podemos pensar em adulterar aquilo, sabe, cometer determinado desvio. E Jesus nada disse de absurdo nisso. Para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras, ou seja, é necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Como instrução dos Espíritos, nós encontramos ainda no Evangelho o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, disse o Cristo, deixar vir a mim os pequeninos. Essas palavras são de profunda simplicidade e não fazem apenas apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chama a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos e os viciosos. E com essas palavras, meus irmãos, Jesus queria dizer a todos nós, aos homens, que se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquista o coração. Então, a ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a universalidade. Deixar vir a mim os pequeninos, pois tem um alimento que fortifica os fracos. Deixar vir a mim os tímidos e débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura para as suas feridas. Jesus diz ainda: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pelas dores e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem, e eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apieda-te da minha alma frágil. Dá-lhe ao coração as alegrias puras, benditos seja também de qualquer forma. Eis chegados os tempos
em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga ao que foi e ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Isso foi dito por um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Se divertes amor, tendes tudo o que mais precisas e desejas na terra, pois tereis a pérola sublime que em das mais diversas circunstâncias, nem os maléficos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro, onde nem a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. Vem em seguida o subtítulo Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Isso foi dito pelo espírito Vianney em Cura de Ars, em Paris, em 1863. Ora, meus bons amigos, por que me chamaste? Para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres, eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, cura-me, mas faze minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com brancura que possuía quando a criaste. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de alguém, ora, que maravilha, de algum desses pobres sofredores e devolver-lhe a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não me conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Então, não pedireis para ver as imagens menos puras e menos suaves, para que aquelas que podeis entrever na tua cegueira possam ser mais significativas. E assim terminamos mais um grupo dessas questões. Dentro em breve farei a conclusão com mais outras questões. Boa noite a todos.